Oi pessoal, estou de volta hoje para gravar a unidade 7 e essa aula é dedicada aos alunos do oitavo ano. Então vamos lá. Na unidade 7, da página 241 do livro didático, nós podemos ver o que? O desafio de dar e aceitar opiniões. Então essa unidade vai trabalhar com o quê? Com aquela ideia de você opinar, né? De você mostrar o seu ponto de vista, de você divulgar, né? De você relacionar também informações e fazer o quê? Colocar a sua opinião em foco. Mas também a pergunta é o quê? Além de ser, né, uma afirmação, no caso, que esteja tratando de desafio de dar e de aceitar também opiniões. Então, nessa unidade, nós vamos trabalhar também com essa questão da aceitação de opinião. Será que nós somos fáceis, né, de aceitar a opinião alheia? Como é que cada um reage em relação a essa questão da opinião? Alguns reagem de maneira mais branda e outros não aceitam tanto a opinião alheia, certo? Então, a unidade 7 vai iniciar com algumas perguntas para os alunos. Que quais seriam? Vocês podem acompanhar na página 241. Você defende sua opinião quando não concorda com a de um colega? De que maneira você defende a sua opinião de quando você não concorda com a opinião de um outro colega? Acha que é fácil convencer o outro sobre seu ponto de vista ou costuma perder a paciência e desistir de convencer o outro? Então, você acha que é fácil ou você perde logo a paciência no momento que você vai tentar convencer o seu colega, né? Por exemplo, ao trocar opinião com alguém, quando você está trocando opiniões, pontos de vista, é mais fácil você convencer ou você ser convencido pelas opiniões do colega de vocês? Então é isso que nós vamos trabalhar neste momento, certo? Vamos lá. Na página 242 nós vamos iniciar, né, logo com um artigo de opinião, já que nós estamos falando desde desse início dessa unidade. Então aqui vocês vão observar que vão existir alguns pontos que eu quero ler com vocês e comentar detalhadamente cada um. Então vamos lá, página 242. A todo momento é preciso expor ideias e defender opiniões na tentativa de convencer os interlocutores, né? Quem seriam esses interlocutores? Aquelas pessoas com quem vocês conversam, a concordar com algum ponto de vista ou fazê-lo simpatizar com uma ideia. No dia a dia, frequentemente, defendemos uma opinião com argumentos para tentar convencer quem nos ouve ou lê. Então, quando ele coloca aí a questão de que a gente coloca o nosso ponto de vista, defende a nossa opinião, mas com argumentos, por que coloca essa palavra argumentos? Porque é claro que quem está ouvindo você, né, naquele momento daquela conversa, vai querer saber o quê? Os motivos, né, de você ter uma certa opinião. Não é só dizer assim, eu penso isso porque sim. Não, porque sim não é um argumento, é uma resposta. Então é necessário você ter argumentos para mostrar o motivo de você pensar, de você ter uma opinião sobre determinado tema, certo? Por isso que coloco o nome argumentos aí em negrito, para focar, né, para colocar em foco essa palavra que é muito importante nesse momento de artigo de opinião. Qual seria essa palavra? Argumentos. A atividade de opinar e de argumentar tem como base principalmente assuntos polêmicos. Porque normalmente nós colocamos, né, nossa opinião, como vocês podem observar aqui também em textos, nós vamos trabalhar em assuntos mais polêmicos, porque são assuntos que vão gerar o quê? Mais pontos de vista, né, das pessoas, né, dos leitores, que estão ali tendo aquele texto ali como base. Então, vamos continuar a leitura. A seguir, leia um artigo de opinião sobre quem? Sobre jovens, publicado em edição especial de uma revista de grande circulação. Se alguém lhe perguntasse sobre o que é ser adolescente ou jovem nos dias atuais, o que você responderia? Então, esse é o ponto principal desse artigo de opinião. O que? Se alguém lhe perguntasse o que é ser adolescente ou jovem atualmente, o que você responderia? Né? Quais seriam seus argumentos, quais seriam, né, suas ideias sobre essa pergunta, sobre essa interrogação? Então, na 242, nós vamos continuar aqui vendo um texto, né, que ele tem como título Eu Sou Normal, não é, como vocês podem observar aqui, e esse normal está entre aspas, certo? Aqui ao lado vão existir alguns significados de alguns termos que tem aqui, né, no texto, termos em inglês, certo? Então, vocês vão ter que ler todo esse texto para fazer o quê? Para poder responder a essas questões que tem em seguida na página 244. E vem a parte de compreensão inicial ou interpretação do texto. Em seu caderno, explique o que, para a autora do texto, é a Era do Camaleão.
explique o que para a autora é a Era do Camaleão. O que é para ela essa Era do Camaleão? Então vocês vão ter que ler no texto para poder responder essa primeira questão. 2. Agora veja as páginas da revista em que o texto lido originalmente publicado. Observe todas as fotografias que ilustram o texto. Então vocês podem observar também que as fotografias são textos, na verdade, só que é uma linguagem não verbal. Mas ele vai ajudar o que? A complementar a ideia daquele texto ali, né? Das palavras, de gráficas. Ok? Então aqui vocês vão observar algumas imagens que estão direcionadas, né? Que fazem parte também desse texto que vocês acabaram de ler. E continua com as perguntas. Responda em seu caderno. O que essas fotografias mostram? O que é que elas mostram a você? B. Que relação se pode estabelecer entre a imagem do camaleão e as diferentes imagens de jovens? Qual é a ideia, qual é a relação que se pode estabelecer entre as imagens, que vocês podem observar na 244, e a do camaleão, né? Isso vocês vão fazer essa relação existente entre essas imagens e a do camaleão. Terceira, a autora do texto reproduz a citação de um psicanalista, né? Isso aqui, Contardo. Qual é essa citação? Os adolescentes perceberam que não faz sentido se estapear por uma identidade transitória. Com suas palavras, explique no caderno o que é ter uma identidade transitória. Então, a dica que eu dou a vocês. Primeiro, se você não souber o que é transitória, procure no dicionário. Procure o significado dessa palavra para vocês poderem o quê? Vocês conseguirem entender esse termo, identidade transitória. Quarta questão. Você concorda com a opinião da autora do texto, segundo a qual o adolescente tem uma identidade transitória, vive na era do camaleão? Você concorda com isso? No caderno, explique sua posição e exemplifique, se possível, contando em poucas palavras uma experiência pessoal. Quinta. No texto é apresentada esta ideia sobre as transformações do comportamento jovem. Aí vem um trecho, que vocês podem observar, na 245, e logo em seguida tem a pergunta. Você concorda com essa ideia sobre as transformações do comportamento jovem? No caderno, expressa sua opinião sobre esse ponto de vista. E logo aqui abaixo dessa gravura, vai ter o quê? Um pequeno conceito do que é artigo de opinião. E aqui vem dizendo, o que é o artigo de opinião? É um texto publicado em jornal, ou revista, ou internet, que, além de informar, ele apresenta a opinião, o posicionamento do autor em relação ao fato ou ao tema discutido. Então, vocês vão poder observar que quando o autor ele coloca o ponto de vista dele em foco, ele tem que ter bastante responsabilidade sobre aquilo, porque através daquela opinião dele, ele pode incentivar de forma positiva ou de forma negativa vários grupos da sociedade. Então é o que? É um texto que, né, ele vai ter uma carga também de responsabilidade, porque no caso o autor ele vai colocar o ponto de vista dele sobre determinado assunto. E normalmente esse determinado assunto são o que? Temas polêmicos. Aí por isso também tem que ter um cuidado ainda maior. Por se tratar de tema polêmico, né, você já sabe que pode haver o que? Uma certa polêmica envolvendo o nome do autor, então vai ser um problema grande. Então por isso essa responsabilidade do autor, né, do jornalista, que também sai em jornais, sobre esse artigo de opinião. Então, na página 245 ainda, na primeira questão, vocês vão trabalhar com o quê? Com a linguagem e a construção do texto. Então tem assim, Adélia Chagas, autora do artigo de opinião lido, ela é uma jornalista, isto é, ela vai o quê? Ela produz textos para veículos de comunicação de massa, como quais? Jornais, revistas, rádio, televisão, internet, etc. Releia o título do texto. Então, novamente, ele coloca o título do texto para vocês e vem, né, abaixo ainda mais alguns complementos para depois vir a pergunta nos itens. Observe o significado da palavra normal no trecho deste verbete de dicionário. De acordo com as normas, né? Normal significa isso, de acordo com o dicionário. De acordo com as normas, o que é habitual, o que é comum. E no item A, responda no caderno. O que significa normal de acordo com o artigo de opinião? No artigo de opinião que vocês leram, o que é que significa normal? Qual o significado que essa palavra pode ter? E na B, no item B, você vai assinalar a única alternativa que melhor completa a frase abaixo. Né? A jornalista utilizou a primeira pessoa no título porque, aí você vai marcar o item
que você considera mais ideal. Na segunda questão da página 246, você vai ler o trecho do artigo também, né? Vai continuar a responder essas perguntas. Na quarta também, quinta, sexta, sétima, oitava questão. Então, todas vocês vão responder, né? De acordo com o que? Como a construção daquele texto, ok? Então, vamos lá. Na página 248, nós vamos começar a trabalhar com a questão de estrutura do texto argumentativo, certo? Então, qual seria essa estrutura? Primeiro, nós vamos observar aqui que a estrutura predominante, né, do texto argumentativo é o que? Ele tem um caráter argumentativo, pois as declarações são acompanhadas de justificativas que fundamentam os pontos de vista apresentados por quem assina o texto. Então, vocês podem observar que a estrutura do texto argumentativo, né, porque o artigo de opinião ele é um texto argumentativo. Você vai ter que argumentar, né, por que você pensa daquela forma, por que o seu ponto de vista é aquele. E no caso, quando você vai argumentar, você também vai ter que justificar. Você vai ter que dizer os motivos de você pensar daquela maneira. Então, vocês podem observar que ele é constituído, né, esse tipo de texto, por introdução, argumentos, conclusão. Certo? Então, aqui abaixo vocês também vão observar que a introdução, que é o primeiro, segundo e terceiro parágrafo, o argumento é o quarto e quinto parágrafos, e a conclusão é o último parágrafo. Então, aqui ele deu o quê? Um modelo, uma base de quantos parágrafos deve ter, né, o artigo de opinião, no caso é que nós estamos trabalhando. E também logo aqui acima é importante que vocês leiam, porque ele vai explicar cada ponto, a introdução, os argumentos e a conclusão, ok? E logo abaixo, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta da 248, que tem alguns itens, sexta, sétima, oitava, vão ser todas as questões relacionadas à ideia de que? Do texto argumentativo. E logo aqui na 248 nós temos o que? Um termo que é chamado de contra-argumento. O que é esse contra-argumento? O livro já proporciona a você, né, o significado. É um argumento que se opõe a outro já apresentado. Às vezes o próprio autor apresenta uma ideia contrária àquela que está defendendo para dar mais credibilidade às suas posições, pois assim mostra ao leitor que pesquisou e analisou o tema por diversos ângulos. Então ele vai argumentar de uma forma e vai colocar de repente um contra-argumento para mostrar, olha, aqui ó, essa minha posição, por que eu estou tendo essa posição? Então o contra-argumento é um argumento que se opõe a algum que já foi apresentado no texto. O autor ele faz isso para quê? Ele vai apresentar essa ideia contrária, né, que está, para defender o quê? A ideia que ele está defendendo, uma ideia contrária que ele está defendendo, para dar o quê? Mais credibilidade às suas posições, logo ao seu texto, né, logo à construção do texto que ele está fazendo naquele momento. Então, contra-argumento é o quê? É um argumento que se opõe a algum já apresentado pelo autor naquele texto, para que ele vai usar para defender, né, e dar mais credibilidade às suas posições, aos seus posicionamentos, às suas visões sobre determinado assunto, né? E isso vai mostrar o quê? Que ele pesquisou e que ele analisou o tema por diversos ângulos, por diversas visões. Então, isso é o que? É o contra-argumento. Na 249, né, vocês já sabem, encaixa essas palavras aqui nos quadrinhos aqui que são cinzas. Aí vem a pergunta aqui novamente, eu sou normal, né, que é um debate regrado, se nós estivéssemos em sala seria mais interessante. Aqui na 251 vai começar a trabalhar o que? Conexões, outros textos entre conhecimentos, que é a publicidade, uma forma de persuadir. Vocês sabem que o texto publicitado, né, ele tenta convencer os consumidores, né, a consumirem aquele produto que está ali sendo apresentado, através de quê? Né, de caso da propaganda, que normalmente vão utilizar o que? Mais a linguagem não verbal, que é aquela imagem do produto, e também vai colocar o que? Alguns argumentos, né, algumas ideias vão estar contidas ali naquela propaganda. E continuando, na 252, vai haver tirinha e argumentação também, história da adolescência em quadrinhos, que é interessante que vocês também leiam isso, que vocês vão aumentar mais ainda, né, o conhecimento de vocês sobre esse conteúdo, né, sobre essa ideia, que se trata de da questão da adolescência.
a letra de canção que está contida na página 255, que é Não Vou Me Adaptar, também tem a letra aqui da canção e as perguntas, né, ó, que vão ser basicamente pessoais, ok? E na 256 nós vamos trabalhar já com a parte gramatical. Então nós ficamos por aqui, né, na parte de interpretação textual, em que nós interpretamos o que? O artigo de opinião, em que o autor ele vai colocar ali em foco a opinião dele sobre determinado assunto, com argumentos e justificativas para aquela sua visão sobre algum conteúdo que ele colocou em foco no texto escrito. Então, pessoal, nós ficamos por aqui. No próximo vídeo nós voltamos na página 256, na segunda parte da unidade, né, do vídeo dessa unidade, que nós vamos trabalhar já com vozes do verbo, ok? Então, pessoal, fiquem bem. Quaisquer dúvidas podem me procurar, sem problema nenhum. Então, até mais.